Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meu nome é Mônica. Aqui nesse canal nós diariamente lemos versículos bíblicos e meditamos na palavra de Deus para aquele dia, tá bom? Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, o qual fala assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um mode atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Aqui o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos, né? Aqueles que andavam com ele, referente aos escândalos, né? Que não era bom ter escândalo dentre eles, né? Para eles não fazerem as pessoas tropeçar. Aqui o que eu entendo que o Senhor estava ensinando para os discípulos, que é o que ele nos ensina hoje, né? A Bíblia, quando ela fala de escândalos, ela está falando de tropeçar na fé, né? Significa fazer alguém tropeçar na fé, afastar alguém de Deus, ferir espiritualmente alguém. Então o Senhor está nos ensinando que nós somos exemplos, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso exemplo ele pode afastar alguém de Deus ou trazer alguém para Deus, né? As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos exemplos, né? Para que nós, principalmente, nós temos que prestar muita atenção nisso? Naqueles que são novos na fé, aquelas pessoas que são frágeis, né? Espiritualmente, elas não têm muito conhecimento, elas estão começando agora, né? Pessoas, a gente tem que tomar cuidado a forma que nós passamos a palavra, para poder não ferir as pessoas, para elas não se sentirem magoadas, né? Crianças, né? Crianças também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a criança ela vai se tornar um adolescente e um adulto. E a criança que ela já vem ferida, ela vai carregar aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quantas pessoas a gente ouve que começou a ir num lugar, numa igreja, e por conta de uma palavra que ela ouviu lá, ela se sentiu ofendida, alguma coisa que ela viu, e ela se afastou de Jesus, né? Ela não se afastou só da igreja, ela se afastou de Jesus, porque ela acha que todas as pessoas são da mesma forma, que aquela palavra foi muito dura. Então nós temos que aprender a passar a palavra, a falar com as pessoas e tomar cuidado, né? Para que a gente não venha ser tropeço na vida de alguém, mas que a gente seja uma ponte entre ela e Jesus e não um tropeço para que ela se afaste do Senhor, né? Então aqui o Senhor Jesus ele não estava falando para a multidão, ele estava falando para os discípulos dele, né? Então ele fala para a gente hoje para a gente tomar cuidado com as nossas atitudes, com a nossa fala, com os nossos gestos, né? Com os nossos julgamentos, porque tem sempre alguém olhando para a gente, né? E às vezes pessoas que a gente nem imagina, elas têm tanto cuidado e zelo por nós, que aquilo que a gente fala, da forma que nós falamos, nós podemos afastar ela de uma forma tão grande de Jesus, que às vezes pode ser irreversível, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que ser ponte e não tropeço na vida das pessoas. Tá? Então a palavra do Senhor hoje, ela fala sobre o tropeço, sobre o cuidado que eu e você temos de dar exemplos para as pessoas, né? Hoje eu peço que Deus ele nos dê um coração humilde como o coração dele, que nos ensina a ser humilde, que nos ensina a ser exemplo para as outras pessoas, um exemplo dele aqui na terra. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele acalme o seu coração, que Ele ensine você a ser um exemplo dEle aqui na terra, na sua casa, na sua família, para todos aqueles que você tem algum contato, tanto físico como às vezes só visual, só auditivo, porque às vezes a pessoa só ouve falar de você, mas que mesmo assim ela possa ter um bom exemplo de você e querer conhecer Jesus através de você, através do exemplo que você dá. Amém? Que Deus abençoe grandemente você, a sua família, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje, amanhã e sempre. Um beijo e até amanhã.